E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora, o seu programa de debate político, o seu programa que traz novidades, entrevistados, muita discussão e a interatividade a gente vem resgatando na medida do possível, já que mudamos o nosso sistema de transmissão. Comigo tem o Rômulus Maia, que apresenta o programa comigo a partir da Suíça. Bom dia, Rômulus! Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo aí nesse começo de semana, semana mais curta. Hoje é 5 de fevereiro, começa o carnaval aí daqui a pouco. A gente vai fazer até quarta-feira, né, Wellington? Quinta-feira a gente já para e volta só depois da quarta-feira de cinzas, porque senão a gente vai ficar falando com as moscas aqui, né, Wellington? O pessoal lá no bloco, na rua, lá no... atrás do trio elétrico em Salvador, carnaval de rua no Rio, São Paulo, do resto do Brasil todo, no Recife. Olinda, a gente aqui falando de política sozinho, né, Wellington? Melhor dar uma pausa, guardar as balas que a gente tem para soltar para cima da Lava Jato. Vamos guardar para depois do carnaval, que senão a gente vai dar tiro, vai sair no ar, porque não vai ter ninguém para receber. Que eles também devem ir no bloco do por fora, né, Wellington? Lá em Curitiba deve ser o bloco do por fora. Bloco da PF, né? PF, por fora. E o nosso bloco é Desunidos da Esquerda, né? Todo mundo junto, na mesma festa, ninguém fingindo que está unido, mas o importante é estar junto, né? Fazendo a festa da democracia. Então a gente vai realmente dar essa pausa. É quarta-feira, o último programa da semana. Então não vamos ter essa semana Niobe Cunha, não vamos ter o embaixador Samuel Pinheiro, não vamos ter a Beatriz Vargas, nem o Rubens. Mas o Rubens ontem fez um live com a gente muito bom, fez uma explanação fantástica. Foi muito bom o live, gostei muito. E eu espero que você tenha gostado também. Teve uma ótima audiência. E a gente hoje vai ter aqui o João Vicente Goulart, nosso comentarista para assuntos de política nacional também, não é? E nós vamos ter o Carlos Krebs, que comenta com a gente arquitetura, design e empatia. Hoje ele vai falar, hoje o tema do Carlos Krebs é muito bom. Daqui a pouquinho eu vou anunciar para você. Tá bom? Daqui a pouquinho mesmo, daqui a alguns minutos eu vou ligar para o Carlos Krebs. Ô, Rômulus, o assunto do momento continua sendo as regalias da justiça. Aí eu pergunto que novidade, né? Parece que é uma novidade isso. Ninguém sabia que isso acontecia, né, Rômulus? Assim, ninguém sabia que os juízes estouram teto, têm privilégios e etc. Eu quero que os juízes que não estão dentro desse ilícito de ultrapassar o teto salarial, de pedir auxílio moradia para roubar o Estado, né, já que ele mora naquele local, ele declara a residência ali, ele não poderia receber auxílio moradia. Isso é roubo, não é? Roubo do Estado, não é? Está roubando o Estado, está roubando o povo. Quando fala roubo, o Estado rouba o povo. Quem paga salários e regalias dos juízes é o povo. Então o povo agora, juiz queria ser político, está recebendo agora a cobrança do povo. Mas, Rômulus, não é novidade nenhuma que isso esteja acontecendo. Eu espero que esses juízes que estão fora desse pacote de crimes, eles peguem também a mídia, porque essa mídia também é suja. Essa mídia que está falando hoje do Poder Judiciário se utilizou deste Poder Judiciário para se locupletar com a entrega do patrimônio nacional, soberania nacional e destruição do Estado Social. Vamos pegar agora que essa mídia está escancarando, vamos escancarar a mídia. A Globo, por exemplo, está na máfia da FIFA, Rômulus. As pessoas não falam sobre isso no Brasil, uma coisa absurda. Exatamente, Wellington. Eu acho sempre esquisito essa pauta do auxílio moradia, ela vai e volta. Pouco antes do julgamento do TRF4, ali no iníciozinho de janeiro, começou a se ensaiar a história, umas notícias de auxílio moradia, abuso e tal. Aí veio o TRF4, pau no Lula. Aí agora, julgamento em cima nas Cortes Superiores em Brasília. Aí volta no PIG, lógico, a gente aqui é engraçado. Na imprensa alternativa, o pessoal fala disso, não fala só disso, a gente fala de todos os penduricalhos. Há quanto tempo rola aí na imprensa alternativa os contra-cheques do Moro de 100 mil, 70 mil? Há muito tempo, isso não é novidade nenhuma. Há anos aí, ó, a gente está falando disso, e a senadora Cátia Abreu dizendo que quem ganha acima do teto é uma forma de corrupção, e é mesmo. E como o Rubens falou, ainda é peculato, porque está pegando dinheiro que era para usar para uma finalidade passando para outra. Então, incide na tipificação de peculato, que é o furto do funcionário público, Wellington. E aí, eu fico sempre desconfiado. Quando eu vejo a Globo não faz nada de graça. A Globo e todos os outros que seguem atrás, Folha de São Paulo, vindo nessa história, isso aí me parece, a gente falou isso lá atrás, e agora o Ismael Moraes falou dessa vez de novo, e vou reforçar,
Isso parece aquela coisa para chamar toda a pressão corporativista do judiciário para cima de quem está decidindo o caso Lula. Antes era o TRF4, início de janeiro, agora as Cortes Superiores em Brasília. Para toda aquela pressão do judiciário em bloco, chegar, entrega a cabeça do Lula aí, senão eles vão ficar em cima da gente. Faz logo, entrega, acaba o serviço, para eles deixarem a gente em paz. Então, sempre desconfiado. Quando a Globo faz um movimento, esquisito, né, Wellington? Globo pousar de paladina da moral e dos bons costumes é muita emoção para mim, viu? É muita emoção mesmo. Pior que a gente sabe, né, quem é a Globo, o que é a Globo, né, o Rômulo? Agora, uma outra coisa que tem preocupado bastante, as pessoas estão comentando muito pouco, porque nesse mar, nessa chuva de denúncias agora contra juízes que estão ganhando, que tem casa, que tem triplex, que tem duplex, que tem não sei o que, né? Porque o Bretas, como disse o senador Requião, ele tem triplex, porque ele tem a casa dele, o apartamento dele, e mais o teto, o auxílio moradia dele, aí ficou duplex, e o da esposa, aí ficou triplex, né? Na mesma casa, é um triplex ele tem. O Moro, ele tem o auxílio moradia, né? Ele tem a casa, o apartamento dele, o duplex. O apartamento dele poderia ser triplex também, porque a esposa disse que eu moro com ele, então fica triplex por causa disso. Né? E aí vai entrar na conta da PAI também e tal, a gente vai botar tudo no mesmo pacote. Então, esses assuntos estão ocupando o noticiário, e, claro, tem que ocupar mesmo, mas é estranho que só tenha ocupado depois que esses juízes aí tenham servido a esta elite representada pela comunicação social monopolista do Brasil. Não é? Mas existe aí um grande problema, Rômulo, que ninguém está discutindo muito. Aí teve uma notinha solta aqui, outra ali, aí já aparece um herói para dizer que não é nada disso, não está acontecendo nada disso, mas o TSE está planejando um golpe contra o povo brasileiro nas urnas, eliminando o eleitor das urnas, com essa impossibilidade de tirar o título eleitoral, e isso tem que ser discutido hoje. Não é deixar para em cima da hora para dizer que não dá mais tempo, até para inventarem desculpas para adiar eleições. Porque tudo desses caras aí implica necessariamente em prejudicar o processo eleitoral. Estão querendo tirar o povo, impedindo que o povo tenha acesso ao título eleitoral e a segurança das urnas eletrônicas. É outra coisa que a gente vai discutir oportunamente. Então, deixa passar o carnaval, porque a gente vai voltar com toda a carga em cima disso aí, Rômulo. Enquanto se conversa aí com o público, eu vou ligando aqui para o Carlos Krebs. Wellington, essa questão sua que a gente vai voltar com certeza a falar da segurança da urna eleitoral. Eu não estou ouvindo você, Rômulo, eu não estou ouvindo você. Meu microfone está aberto, você não está me ouvindo, não? Não estou ouvindo, não. Agora, pode falar de novo, por favor? Teste, alô. Agora tá, beleza. Essa questão que você está falando aí da segurança da urna eleitoral é fundamental. A gente vê que eles estão apertando o cerco, né, aquela coisa da aparência. Vamos olhar aí, acabou de ter um referendo no Equador, né, a questão lá, acabaram de impedir o Rafael Correia de voltar em eleição. Então eles fazem toda aquela máquina de massacre midiático, inclusive com fraude eleitoral, não se pode descartar. Se uma pessoa com extrema popularidade, como o Rafael Correia, fizeram um referendo para dizer que agora o presidente não pode ter mais que 2 mandatos. Desculpa aí, Rômulo. Repita, uma pessoa de extrema popularidade, como Rafael Correia, era o que você estava falando. Sim. E aí sim, por favor. O Rafael Correia estava na Bélgica, voltou lá para fazer campanha no Equador, e aí esse presidente atual, que logo que assumiu mandato, foi cooptado pelo projeto imperialista, né, da finança internacional, montado nos Estados Unidos, rompeu com ele e está colocando um programa de direita tentando destruir o legado. E fez esse referendo para impedir que um presidente exerça mais do que 2 mandatos. Isso visando, evidentemente, que o Rafael Correia, que é uma pessoa que permanece extremamente popular, possa disputar as próximas eleições. Isso é uma alteração na Constituição. E aí o Rafael Correia já se pronunciou dizendo que não vai reconhecer essa ruptura constitucional. Então a gente vê aí que eles usam os mecanismos os mecanismos formais da democracia, os mecanismos formais do Estado de Direito, como o judiciário, para tentar impedir os líderes populares, nacionalistas e populares, de voltar ao poder em toda a América Latina, Wellington.
Rômulus, assim, é um festival de absurdos. Assim, ficou tão escancarado agora que os juízes e tribunais estão cooptados. Aí você falou assim, não, porque o substituto do Rafael Correia, ele foi cooptado logo que assumiu. Não, não. Ele foi plantado, já cooptado. Já cooptado. Certo? É por isso que isso me preocupa muito. Ontem, pela primeira vez, eu fiquei, apesar de ter assistido hoje, mas eu fiquei muito satisfeito com o live do Paulo Pimenta, que eu não gosto muito dos lives dele, eu acho que ele toca só música o tempo todo e fica lendo manchete de jornal, eu acho que não é papel de deputado fazer isso. Agora ele faz o que ele quiser, eu acho que ele tem que usar as redes, ele é político, quer ter visibilidade e tal, mas eu acho que isso é muito pouco, tá? Para um deputado. Ele deveria ampliar o debate. Mas ontem ele levou lá duas senhoras lá que estavam em Brasília com ele lá na casa dele, onde ele estava fazendo a transmissão, e uma delas falou uma coisa muito interessante, né? Não foi ele, mas foi no live dele, então eu quero parabenizá-lo por isso. E ela falou assim, olha, admitir plano B em relação a Lula é jogar toda a luta e todo o estímulo, ela não falou com essas palavras, mas todo o estímulo da militância no lixo, porque as pessoas querem lutar por Lula, mas porque Lula não é o símbolo de uma pessoa. Lula é o símbolo de um projeto e é o símbolo hoje da democracia e da justiça. Condenaram Lula com crimes forjados. Eu tive que pegar essa deixa aí sua, Rômulus, do Rafael Correia, porque dentro do PT, eu não tenho a menor preocupação se você é simpático ou antipático para A, B ou C dentro do PT. Quem me conhece lá dentro do PT, eu não sou do PT, não sou filiado, etc., mas quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, e quem me conhece por contato, e já sobretudo lá da Bahia, sabe quem eu sou e como é que eu penso. Não é? Eu sempre votei em Lula, Dilma, etc., sempre admiti que o meu lado na política é esse, nunca neguei. Agora, eu não sou devoto de ninguém, certo? Não sou devoto de ninguém. Agora, que dentro do PT tem ali uns substitutos de Rafael Correia, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Dentro do PT está cheio de célula cooptada. Não tenho dúvida. Observe quem é que anda falando por aí. E quem é que anda caladinho. Ou quando aparece para falar o óbvio. A educação está ameaçada. Né? O mundo pegando fogo e ele vem com o óbvio. Quando é que a educação do Brasil nunca não esteve ameaçada? A educação do Brasil sempre esteve ameaçada. Aí a educação do Brasil corre riscos sérios com essa política de desmonte de Temer. Oh, novidade! Assim, eu fico emocionado com essa descoberta quinta coluna, o nome dessa descoberta. Descoberta quinta coluna. Não é? Aí o outro vem, a Constituição permite que Lula seja candidato, mesmo que ele seja preso. Oh, meu irmão. É mesmo? Será que você é aquele mesmo que dizia que Dilma não caía de jeito nenhum, que a justiça ia corrigir aquela falha do parlamento e etc? Será que eu estou falando desse mesmo cara? O pior ministro da justiça da história do Brasil? Zé Cardoso? Será que foi ele que falou isso? Que Lula vai ser candidato mesmo que seja preso? Eu quero que você, Zé Cardoso, lute para que seja corrigida essa falha gravíssima da injustiça brasileira de ter condenado Lula por um crime forjado por Sérgio Moro, assim, um juiz corrupto, um juiz criminoso. É isso que nós temos que debater. Não é se Lula vai ser candidato, se estiver preso ou não. Não é isso não, Zé Cardoso. Você, como ministro da Justiça, permitiu que policiais federais treinassem tiro com o rosto de Dilma Rousseff. Você é fraco. Você, como advogado, não ganhou uma causa, errou tudo. E no dia que perdeu e viu que tinha enganado muita gente que acreditou em você, você chorou. Advogado chorar, olha, ali você não engana. Cada lágrima sua que desceu foi uma certeza minha de que você não fez nada para mudar aquilo. Então não venha querer se meter na defesa de Lula, não. Deixa o doutor Zanin fazendo isso. Se você quiser se meter em alguma coisa, faça política. O que está precisando é que político faça política, ao invés de virar narrador de ações
da defesa de Lula. Lá vai doutor Zanin pela ponta direita, ele inverteu para Robert Jefferson, ele tocou lá na ponta para Valesca cruzou, atenção, Zanin de cabeça. Não, não é isso, a gente não quer saber o que o doutor Zanin está fazendo, o que Valesca está fazendo, o que o Jeffrey está fazendo, a gente quer saber o que você está fazendo na política. Ao invés de se reunir, né, Haddad, com Fernando Henrique Cardoso 5 horas e dar entrevista na Globo News para acalmar o mercado. Então, falei aqui alguns nomes, tá? Não todos cooptados, não. Tem alguns que são idiotas mesmo. São filhinhos de papai, criado em classe média, não sabe o que é povo, não entende a essência de Lula, não entende que se Lula sair do PT, o PT acaba. Acaba. Olha, quer um conselho? Luta. Brizola, quando saiu ali, quando o PDT virou aquela suruba, né? Um queria o nome, o outro queria isso, o outro queria aquilo, acabou. E sem Brizola é o que hoje? Não é? Então é preciso levar a política a sério. E política não é narrar o que advogado está fazendo, porque defesa de advogado não é ação política. Eu tenho falado muito isso aqui, Romulo. Eu sei que eu desagrado pra cacete muita gente, você também, quando a gente toca nesse assunto, certo? Mas político tem que fazer política. Político tem que fazer política. Então, mercadante, você sabe que eu estou falando de você, não vem aqui quinta-feira de carnaval dizer que a educação está ameaçada, que eu já estou antecipando a sua pauta. Eu já sei que a educação está ameaçada. Todo mundo já sabe. Todo mundo que acompanha qualquer notícia sabe que a educação está ameaçada. Eu quero saber o que é que você está fazendo para defender Lula. Tá bom? Quero saber o que você está fazendo para defender Lula e a democracia do Brasil. E para acusar os juízes de terem forjado crime contra Lula. É isso, mercadante, que eu quero. Certo? Nunca é demais lembrar para você que está me assistindo que Marta Suplicy, até um dia desse, era do PT. Tá bom? E que Requião não é do PT. Tá? Aí você compara um com o outro e você entende agora que não existe esse negócio de partido limpo, partido purinho. Não existe. Não é? O partido do Glauber Braga é o mesmo do Freixo. Aí você compara quem é quem nessa história, quem é que serve mais ao Brasil, à esquerda e etc. Não é? É o PSOL, eu estou falando. Glauber é do PSOL e Freixo também é do PSOL. Você que não está acompanhando a sigla partidária. Aí você compara o trabalho e o que Glauber fala, não é? E o que o Freixo fala, e vê quem é mais quem nessa história. Tá bom? Então vamos parar com esse negócio aqui de fingir que está fazendo política e está bancando quinta coluna na esquerda. Tá? Ando de saco cheio com isso, porque a gente trabalha aqui voluntariamente. Voluntariamente. Todo dia. E tem um programa. Quando vai dar pausa por causa de feriado, etc., a gente avisa, a gente tem responsabilidade. Então você que tem responsabilidade com a consciência de pessoas que seguem uma sigla partidária, uma ideologia política, vocês têm que respeitar essas pessoas. Não criem falsas expectativas e luta. Porque, sem luta, meu irmão, não vai rolar nada de diferente disso que está aí. Nada diferente desse cenário de tragédia que o Brasil está vivendo. Tá bom? Nada de tragédia desse Brasil que está sendo massacrado por uma legião de corruptos instaurada aí no poder, tá? Eu tenho aqui, Rômulo, o Carlos Krebs, que vai conversar agora com a gente. Carlos Krebs, bom dia para você. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos que estão ouvindo o Duplo Expresso nessa segunda-feira. Olha, é um prazer sempre renovado ter você aqui no nosso programa. Hoje vou publicar um texto muito bom sobre um tema maravilhoso que você escolheu hoje. Você é incrivelmente criativo. Tenho aqui que rasgar a seda mesmo. Muito obrigado. Colaborador singular aqui da nossa equipe e que merece realmente aqui o nosso apreço. Carlos Krebs, você escolheu como tema hoje, está na moda aí, né? Está na moda. Você vai falar em que casa habita a justiça do Brasil. A justiça no Brasil, na verdade. Em que casa habita a justiça no Brasil? Carlos Krebs, conta esse segredo pra gente aí. Bom dia mais uma vez. Isso na verdade, Wellington, é muito mais uma provocação. Eu não aguento mais falar de política, de ter que pensar política. Eu queria falar só de arquitetura, mas está um pouco complicado nesse momento.
Então, a proposição de querer saber que casa habita a justiça no Brasil é um exercício de reflexão. E, para isso, o texto oferece uma alegoria com um trabalho, um conto de horror de Edgar Allan Poe, que era um escritor estadunidense do século XIX, que escreveu A Queda da Casa de Usher. Esse texto é maravilhoso, ele é sintético, ele é curto, e ele apresenta a casa como uma personagem na história. Todos os envolvidos, o narrador, as pessoas que recebem esse narrador, o local, eles estão sintetizados na casa. A casa é uma materialização. Então, ela serve como um paralelo para várias avaliações que foram feitas sobre a sentença dada ao Lula e como se comportaram os desembargadores e como se comportou a justiça nessa... não é julgamento, é nesse sentenciamento que houve na semana passada em Porto Alegre. Então, eu peguei alguns dados apresentados pelo Lênin Streck, pelo Afrânio Silva Jardim, pela Carol Proner, pelo Eugênio Aragão, e procurei levar isso para a mesma forma como o livro foi, o conto este foi escrito. Então, para que a gente possa pensar e refletir qual seria a justiça que nós deveríamos viver, que nós deveríamos ter para viver. Exatamente. Uma justiça justa, não é, Carlos Krebs? Certamente. É o mínimo que se espera, que a justiça seja justa, que a justiça siga a lei, né? Eu, como arquiteto, eu posso materializar planos, né? Eu tenho como transformar o desejo em algo palpável, mas eu não posso fazer o contrário, eu não posso levar o que é real para dentro do sonho, né? E é isso que os desembargadores fizeram. Eles construíram, a partir da necessidade de sentenciar Lula de uma determinada maneira, eles construíram toda uma arquitetura que desse suporte a essa sentença. Uma argumentação extremamente precária. Essa mentira, né? Eles pegaram uma mentira e tentaram transformar em argumentos legais uma mentira que foi construída no imaginário do povo através de uma mídia não menos corrupta e mentirosa. Exato, exatamente assim. Então. E para ajudar nessa reflexão, eu falo da palavra paradoxo, o que seria um paradoxo, e apresento no final um exemplo de um outro filme, que é A Origem, um filme do começo dessa década, em que existe um personagem que é o arquiteto dos sonhos, e que, para explicar em determinado momento do enredo, da trama, explicar o que seria o trabalho dele, ele apresenta a arquitetura paradoxal. E essa arquitetura paradoxal é feita a partir de uma escada em looping, uma escada em que tu sobe, e nunca sai do mesmo nível. Tu está sempre no mesmo pavimento. E isso é uma obra do Penrose, a Escada de Penrose, que é um trabalho da psicologia aplicada a essa materialização do impossível. E para que isso funcione, tu precisa ver a questão apenas por um ângulo. Se tu der um passo para o lado, se tu levantar o pescoço, tu vai ver que aquilo é falso, aquilo não se sustenta. Então, nós passamos por um experimento de uma imposição de um paradoxo para justificar uma sentença que não tem cabimento legal. Eu sei que isso é a área do Rômulus, não é a minha área, eu só estou tentando traçar um paralelo, fazer uma alegoria. E daí eu finalizo com uma questão, né, que eu acho que a gente está vivenciando o paradoxo da ausência. A justiça brasileira é uma mansão vazia e abandonada. E se ela está vazia, quem é que pode dizer que ela é justa? Exatamente, Carlos Krebs. Olha, eu só quero discordar de você uma coisa aqui. Você falou que queria falar menos de política e mais de arquitetura. A política está presente em tudo, você sabe disso. Você leu Bertoldo Brecht. Não é brecha, não, hein? Como aquele cara falou, né? Bertoldo Brecha. Não, é Bertoldo Brecht, tá? Ensinando aí o energúmeno, que falou lá no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, foi, o Rômulo? Foi no Rio de Janeiro. Então,
o Carlos Krebs, o seu texto vai ser publicado logo depois do programa aqui, na página duploexpresso.com. Eu quero parabenizá-lo por esses comentários tão inteligentes, fazendo essa associação muito criativa entre arquitetura, de certa forma, até engenharia, aí, invadindo um pouco a praia da Patrícia Vauquier, né? Mas então, arquitetura, design, que você mora aqui na Suécia, na fronteira com a Dinamarca, em Malmö, né? Na fronteira aí com a Dinamarca, cidade muito agradável, diga-se de passagem, e essa Malmö que você mora, e conhece muito a importância do design nórdico para o mundo, né? Como o design nórdico influencia todos os outros designers do mundo. Então, você é dessa escola e também, porque está assimilando, de certa forma, trocando conhecimentos com os profissionais aqui da Suécia, e é muito bom para o nosso público poder fazer esse paralelo. Muito obrigado, e na próxima segunda-feira você não volta porque é carnaval, aí você vai sair com a gente. Vamos desfilar no bloco Desunidos da Esquerda. Né? Eu vou desfilar nos Filhos de Marx. Então, um grande abraço para você, Carlos Krebs. É sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado pela oportunidade de participar. Pô, que isso, você é membro da equipe, rapaz, você é chefe aqui, essa equipe é horizontal. E você vai ter daqui a pouquinho um link, logo depois do programa eu mando o link para você poder compartilhar com seus contatos. Um grande abraço. Um abraço para vocês, muito obrigado, um bom dia para todos. Valeu, obrigado. Eu conversei aqui com o Carlos Krebs, que é o nosso comentarista de assuntos para arquitetura, design e empatia. Muito importante, essa palavra tá meio demodê no Brasil, né? Ô, Rômulo, eu já vou entrando em contato com o nosso próximo convidado, enquanto isso você já vai falando aí com o público. Wellington, achei sensacional. Sensacional. Por isso que é importante. E está dando retorno. Então, um minuto só. Vai, pode falar. Eu acho que é por isso que é importante a gente ter essa pegada aqui no programa multidisciplinar. Você vê, chega o Carlos Krebs, fez uma metáfora sensacional daquela escada paradoxal, né, que você sobe, mas aí você vai andando e você acaba no mesmo lugar. Eu vou procurar essa figura que explica bem o que ele falou. Ela só funciona se você estiver ali unidimensional, olhando e seguindo, porque se você parar e levantar a cabeça, você vê a face. Então é a mesma coisa. Quem fica ali naquele processo e vê só o que está ali escrito, que eles fazem a farsa, poderia até se enganar. Eu acho não, porque eu acho que é mal feito, sabe, Carlos? A pintura, ali é bonito, é bem feito, mas o processo é mal feito. Mas mesmo assim, vamos dizer, uma pessoa burra, tapada, uma pessoa capturada ideologicamente, que tem ódio, poderia tentar se convencer. Eu até vejo, por exemplo, na minha família, o meu pai, que é tucano, antipetista, ele fica repetindo bordão, ai, chefe da Orcrim, chefe da Orcrim. Mas assim, então, a pessoa quer ela tem a vontade de se auto-enganar. Agora, realmente, uma pessoa de boa fé que levante a cabeça e olhe, ela vai ver que aquilo ali não tem né, completamente forçado, as relações, não há embasamento e não há um nexo lógico a cada passo, né, das premissas até chegar à conclusão. A farsa fica evidenciada. Pode prosseguir aí, Rômulo. Vamos lá, então. Então, eu acho, por isso, Wellington, eu acho essa pegada aqui do programa sensacional, a gente pegar outras pessoas, outras formas, porque tudo complementa. Aliás, é justamente essa pegada multidisciplinar que permite a levantada de cabeça para sair do paradoxo. Se a gente ficar só discutindo, como você fala, Wellington, recurso, não sei o quê, a gente está ferrado. Por isso que a gente tem que olhar a política do lado, a gente tem que olhar o argumento econômico para mobilizar as classes populares, a gente tem que pegar sociologia, às vezes conversando com a professora Marilena Chauí para saber como chegar nessas pessoas, como debater hoje nas redes sociais. A gente tem outros colaboradores aí do programa que traz essa complementação que eu acho fundamental, Wellington. Com certeza, Rômulo. Eu estou com dificuldade aqui de trazer o João Vicente Goulart para colocá-lo no ar aqui com a gente e não está respondendo ainda a chamada, daqui a pouquinho certamente a gente vai conseguir. Eu quero dizer, você que está chegando agora, que você está assistindo ao programa Duplo Expresso, programa que vai ao ar de segunda a sexta, essa semana só até quarta-feira, porque tem o carnaval, e na próxima semana, a partir da quarta-feira de cinzas, né? Depois do carnaval. E o programa que traz debate político, entrevistados, comentaristas e novidades para você com as notícias
de uma maneira bem diferente daquilo que você é acostumado a ver no partido da imprensa golpista, o PIG. A gente procura trazer você para o debate de cada notícia que é apresentada aqui no nosso programa. Um dos temas que nós temos conversado muito aqui no programa, Rômulus, é a situação da Odebrecht, daquele áudio que foi vazado aqui pelo Duplo Expresso com uma fonte da Odebrecht, e agora fica todo mundo remendando aí, cada remendo está piorando ainda mais o cenário, porque a verdade é uma só, a Polícia Federal fingiu que investigou e as planilhas falsificadas foram utilizadas como provas e instrumentos de chantagem pela Lava Jato para os desafetos da Lava Jato e da elite que está dentro do golpe. Ponto final. Todas as outras coisas que falaram de pendrive, mega drive, HD externo, computador que foi preso, computador que voltou, tudo é besteira. A questão aqui é o roubo, a origem. Roubaram o povo brasileiro. Fingiram uma coisa e apresentaram outra totalmente diferente. Fingiram combate à corrupção, praticando corrupção. Rômulus, é esse aí o resumo. Wellington, enquanto você tenta aí o contato com o João Particular, então vamos tentar introduzir um pouco esse assunto, depois a gente volta a falar sobre isso. A gente até cobriu já no programa de ontem um pouco isso, a gente adiantou, e a gente continua, como eu brinco aqui, jogando ping-pong com o Marcelo Odebrecht e a Folha de São Paulo. A gente solta a coisa aqui, aí vai, eles vêm de lá, aí vem, pum, a gente rebate, pum, 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 direto. Então, o Marcelo Odebrecht, né, ele tem usado, desde que ele saiu da prisão em Curitiba, ele tem usado a Folha de São Paulo como moleque de recados. Eu fiz uma pergunta, Wellington, eu queria saber, será que é de graça plantar notinha na Folha de São Paulo? Será que é de graça? Eles fazem por boa vontade? Assim, essa coisa por amor à causa? Plantar as notinhas do Marcelo Odebrecht chantageando a Lava Jato? Fiquei com essa curiosidade se é de graça que os jornalistas fazem isso. Porque eu lembrei, e a gente já sabe, né, que não foram investigados até agora os membros do Judiciário e do Ministério Público. O Odebrecht deu lá uma meia dúzia, uma amostra grátis de denúncias de uma meia dúzia lá, e o Fachin, o ministro Fachin, que vai relatar, Wellington, o HC do Lula. Alguém tem dúvida? Ele que está no bolso da Lava Jato porque tem esqueleto no armário, ele está sentado em cima há um ano das denúncias da meia dúzia só contra membros do Judiciário, do Ministério Público. Pois então, outros que nunca apareceram na delação, Wellington, foram jornalistas da grande imprensa. Essas notinhas plantadas, isso é jogada, gente. Isso aí tem jogada econômica, comercial, que bota, né, briga de sócio, tal, fazendo pressão política. Essas notinhas aí não são gratuitas. Esse pessoal aí, Lauro Jardim, que planta notinha, às vezes até a própria Mônica Bergamo, aquela coluna painel da Folha, Sônia Raci, quem mais que é de notinha? Entendeu? Esse pessoal dos notinhas, eu queria saber se é de graça, se eles fazem isso de graça, se sai para jantar, pelo menos, né, se ganha uma cesta de café da manhã, como é que é isso aí? Porque a gente não viu falar, Wellington, de ninguém na imprensa nessas delações do Odebrecht. Não tenho dúvida de que isso foi usado, se a gente for investigar em todas essas jogadas aí do Odebrecht, de pressão política, pressão nos deputados, pressão no Congresso, né, para aprovar a medida provisória e tal. Será que eles não usaram a mídia, Wellington, plantando notinha? E o pessoal que fazia por amor à causa? É mais uma... Será que nesses 600 alcunhas que eles não dizem quem são, além de juízes, de ministro de Tribunal Superior, além de procuradores, Procurador-Geral da República, procuradores de Tribunal de Contas, será que além disso tem jornalista? Acho importante. Então a gente contextualizar isso, a gente viu aí nesse caso que Marcelo Odebrecht está usando a Folha, de repente é uma amizade antiga, não sei, o pessoal se sensibilizou com o caso dele, agora está tentando ajudar ele através de uma chantagem à Lava Jato, terminar a sua pena de prisão domiciliar. Será que é isso? O pessoal, né, acha assim, a Lava Jato abusou, vamos pelo menos no caso específico do Marcelo Odebrecht, mesmo que o presidente Lula possa ser culpado, nesse caso específico, vamos tentar fazer justiça com o Marcelo Odebrecht. Ele é um bom garoto, né, um empresário talentoso, a gente precisa dele para recuperar a economia brasileira. Será que é por isso uma preocupação com o Brasil, que está fazendo a Folha de São Paulo servir de moleque de recados do Marcelo Odebrecht? É uma dúvida minha. E aí, Wellington, quer que eu siga falando ou você vai fazer o contato aí?
Não, você continua falando aí, porque eu estou tentando o contato aqui, tá bom? Então vamos lá. Essa questão é a questão meta, né? A questão meta do meio utilizado por Marcelo Odebrecht para passar os recados dele. Uhum. Mas a questão de conteúdo saiu da última vez. Continua essa história meio esquisita do Marcelo Odebrecht ficar ameaçando, chantageando os parentes dele que fecharam um acordo com a Lava Jato e a Lava Jato. Como o público do Duplo Expresso, aí você que está nos ouvindo, sabe, desde o ano passado, essa investigação, que a gente sempre desconfiou que fosse uma fraude, que tivesse direcionamento político, fosse atrás de uns e preservasse outros, não só partidos políticos, como atores do restante da institucionalidade brasileira, então do judiciário, do Ministério Público. Isso a gente comprovou com o relato daquela nossa fonte de dentro do Odebrecht, falando de toda a farsa desde o início, quando foi lá a batida na PF, o pessoal derrubou o servidor, quem foi lá da Polícia Federal avisou, olha, agora a gente está monitorando vocês, hein? Pois assim, tudo ali era combinado, fraudulento, não tiveram acesso aos arquivos, direcionaram eles para um servidor desatualizado, e, por isso, a Odebrecht ficou refém da Lava Jato, porque se isso for revelado, todos os benefícios que ela auferiu com os acordos de delação, de leniência, caem por terra, então volta tudo do zero, provavelmente por ter fraudado, não vai conseguir negociar um novo acordo, então a Odebrecht não tem interesse nenhum nessa revelação, por óbvio, porque ela perde os benefícios. E a Lava Jato, porque foi cúmplice nos crimes, Wellington. Então fazer a lista dos crimes é pesado, gente. A lista dos crimes da Lava Jato com a Odebrecht, investigação fraudulenta, você tem fraude processual, tudo isso é crime, tá? Fraude processual, falsidade ideológica, obstrução da justiça, tem perjúrio, tem calúnia. Olha quanta gente aí eles estão caluniando, acusando de cometer o crime, corrupção passiva, baseado em documentos que eles não podem provar e que são armações. Então, são crimes... e formação de quadrilha, evidentemente, né? Se bobear, até a gente bota eles, Wellington, na lei que eles gostam tanto da organização criminosa, porque, né, separaram ali as atividades para um fim criminoso. Então, ali eles tem muita coisa aí, muito crime, muita tipificação penal muito pesada. Então, eles estão reféns uns do outro, se isso for desbaratado. Tanto a Odebrecht como a Lava Jato, esse pessoal aí, até já tem procurador querendo se aposentar, né, Wellington? De repente, vê assim, olha, melhor sair aqui enquanto a casa não desabou, vou sair lá, o Carlos Fernando disse que vai sair agora para ganhar dinheiro como consultor na área privada de compliance. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Ele que deu essas entrevistas, João sem braço, sem pé nem cabeça, lá para o Globo, dizendo que não tem a chave do sistema. Será que ele está preocupado com alguma coisa? Por isso que ele resolveu aposentar logo e dizer que vai trabalhar na iniciativa privada? Porque foi concomitante, né? Deu entrevista na Folha e falou que vai para a iniciativa privada. Então, é importante isso. E aí o Marcelo Odebrecht, ele se usa disso, ele sabe que isso prejudica tanto os parentes dele na Odebrecht como a investigação, para fazer com que eles quebrem o galho dele. Ele já ficou preso 3 anos, tem que ficar mais quase 3 anos, tem que ficar igual o período em prisão domiciliar, e ele não quer. Então ele fica ameaçando, falando assim, olha, eu tenho a prova, eu tenho um e-mail para mostrar que a investigação de vocês é uma farsa. Se vocês não quebrarem... Logicamente, na matéria ele não fala isso, mas a gente sabe que é. Se vocês não quebrarem o meu galho e fizerem que nem vocês fizeram para o Eduardo Cunha também sabe dos podres de vocês. E aí, por isso, sem noticiar, o TRF4, em acordo, obviamente, com o Sérgio Moro, porque ali eles trabalham em tabelinha, diminuiu a pena do Eduardo Cunha em tempo recorde. Foi ainda mais rápido, Wellington, que o julgamento do presidente Lula. Foi o mais rápido dos últimos 12 meses, foi a redução de pena do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha que não segue não estando preso. Aliás, depois eu falo um pouquinho sobre isso. O pessoal se divertiu nas redes sociais com essa história, com as notinhas. Mais notinhas que estão sendo plantadas. Aliás, será que notinha em favor do Eduardo Cunha, dizendo que ele está preso, sai de graça, Wellington? Essa é outra pergunta que eu tenho. Será que esse pessoal que está desde a virada do ano, né? O Globo está fazendo, a Folha está fazendo, Poder 360 está fazendo, Estadão está fazendo, Veja está fazendo. Será que esse pessoal que planta notinha em favor do Eduardo Cunha, sempre reforçando, ele está preso, mesmo da prisão ele vai coordenar a campanha da filha. Lá na prisão, na virada do ano, teve o show sertanejo e ele não pôde ver. Essa é a mais engraçada, né? Na virada do ano, o Globo plantou uma matéria falando, era o Natal ou o Ano Novo, não me recordo agora, do pessoal lá do Centro Médico Penal dos Pingais, e aí foi ter show de banda sertaneja e eles falaram,
olha, não pôde abrir lá as grades, enfim, o que fechava a parte dos presos por questões de segurança. Não foi nada disso, gente. Foi para o pessoal não ver, porque senão ia vir o pessoal da banda sertaneja. E aí, como é que foi o Eduardo Cunha lá? Viu ele no presídio? O cara falou, não vi. Era o único que não estava lá na plateia. Então, não, para não... Mais um, assim. Além do Eduardo Cunha, né, aquele que não tinha álibi, ficava numa cela, único, numa cela sozinho, cela sozinho, que era para não ter testemunhas, né, de reduzir ao máximo a exposição a riscos. Então, deixavam ele sozinho para não ter testemunha de que ele não está lá. E aí, da mesma coisa no show sertanejo. Se abrissem, o pessoal que foi lá ia ver que ele não estava lá. Então, falando que por segurança não abriram as grades. Então, o pessoal não tem utilidade desse show, o pessoal ficou vindo de longe, né? Assim, melhor ligar o rádio. Tem um show, você ouve no rádio, não tem muita diferença. Então, agora eles conseguiram arranjar o Sérgio Cabral como companheiro ideal, né? Fizeram primeiro aquela transferência teatral. Eu, quando vi, eu falei na hora, então eu falei, o pessoal vai me chamar de teoria da conspiração, e eu vou esperar eles plantarem as notinhas, porque aí vai ficar tão descarado que não vai ter como negar. Porque eu falei, eu tenho certeza, eu escrevi para o pessoal dizer que eu escrevi para o pessoal, dei print com a data lá, 20 de janeiro, 21 de janeiro, falando isso. Eu falei, eles vão colocar, dizer que o Sérgio Cabral vai ser o companheiro de cela do Eduardo Cunha. Porque quando eu vi aquela atuação, engraçado, todo mundo cai, né? A gente tem que ser, gente, desconfia. Quando denúncia, coisa agressiva, aparece no Globo, na Globo, a Globo não faz nada de graça. Então, quando a Globo ficou mostrando aquela coisa de corrente nos pés, ele algemado, com a algema amarrada numa cinta, parecendo um escravo do século XIX, aquilo, gente, mas o que é isso? Eu li, assim, aqueles caras ninja, eu falei, isso aí é Hollywood, né? Quer dizer, baixa qualidade, não é Projac, uma coisa cenográfica, eu falei, isso aí tá muito esquisito. E aí foi o pior, aí quando eu me convenci de vez, quando eu vi o vídeo do cara, né, lá o dinamarquês, né, o PF da dinamarquês, louro do olho azul, alto, segurando o Sérgio Cabral, agarrando o braço dele. Aí quando passa na frente das câmeras, no caminho do Camburão, o Sérgio Cabral fala, o senhor pode soltar o meu braço? O senhor está me machucando. Aí o cara, não solto não, você agora é o nosso prisioneiro. Eu falei, não, peraí. Na frente das câmeras... Rômulo, só faltou o policial chegar para o motorista e dizer assim, siga aquele carro, né? Para ficar... Não, era assim. Não, e voltava também e falar, você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar será usado contra... Não, eu falei, gente, o que é isso? Tá muito, muito canastrice, né? Canastrão, a gente fala como se fosse uma má atuação, mas em inglês tem a palavra overacting, que é a atuação em excesso, que é também uma tradução para canastrice. E aí, foi exatamente isso. Era uma atuação tão excessiva, tão teatral, que eu falei, não, peraí. Eu não vou falar nada, não, porque senão eles não vão dizer que ele é o companheiro de cela do Cunha. Então vou esperar. Aí não deu outra, cara. 10 dias depois, 2 semanas depois, já, sai a primeira notinha. Foi no Globo, eu acho, a primeira, falando isso. Não, essa do Globo é maravilhosa. Lauro Jardim, dizendo que, logicamente, Sérgio Cabral não foi para Curitiba naquela oportunidade. Aí apareceu no Lauro Jardim assim, Sérgio Cabral, quando chegou a Curitiba, ficou 2 semanas na solitária. Por quê? Porque ninguém viu o cara lá. Então, para dizer que como ele não foi visto, ele falou, o cara ficou 2 semanas na solitária. E ele falou, ele ficou tão isolado que ninguém ouvia nem os gritos dele. A única pessoa que ouvia os gritos do Sérgio Cabral, dizendo, por favor, quero beber água, por favor, tô com fome. A única pessoa que ouvia era o Eduardo Cunha. Aí o Eduardo Cunha passava o recado, gente, Sérgio Cabral tá com sede. Gente, Sérgio Cabral quer ir ao banheiro. Fala, Wellington. Tem que fazer uma encenação melhor aí com o Eduardo Cunha. Ele tá limpando privadas com escova de dentes. Ele interrompia. Ele tava assim... Aí, eu quero beber água. Interrompe ele. Gente, Sérgio Cabral quer beber água. Ele quer o banheiro, quer tomar banho. Gente, por favor. Aí foi isso. Ele falou que ele não foi visto, mas que quem passava os recados era o Eduardo Cunha. Aí, nesse dia, eu falei, bom, já tá bom, já vou divulgar. Aí falei já da minha teoria, né? Minha tese não tem provas dessa vez. Diferentemente do caso do Eduardo Cunha, que a gente trouxe aqui documentos mostrando que em Brasília ele estava clandestino, porque não estava em nenhum local do sistema prisional, algo que foi confirmado, inclusive, por um jornalista da época, que fez uma entrevista com ele, falou que não foi em nenhum estabelecimento do sistema prisional. Então, ali a gente tinha provas documentais reforçando a tese de que Eduardo Cunha não estava preso. Dessa vez eu não tenho, não fui. Assim, mesmo porque... Depois que a gente revelou a situação do Eduardo Cunha, eles fizeram um reforço lá de aparelhamento na equipe do
do Centro Médico dos Pinhais, falam que eles colocaram só pessoas do esquema. Então, realmente, agora é difícil conseguir informação de dentro. A coisa está aparelhada ali. E por isso que todo mundo, Wellington, que for preso e transferido para o mundo encantado de Nárnia, né? Toma pó de pirlim-pim, né? O Rubens sempre fala, pó de pirlim-pim, sai voando e vai parar na Terra do Nunca, ou em Nárnia. Essas pessoas sempre vão ser transferidas lá para o Centro Médico Penitenciário dos Pinhais, que ali eles têm um controle completo da informação que sai e que não sai. Então, o pessoal, quando eu publiquei, já falando disso, já achava que era suficiente a do Eduardo Cunha. Mas aí, logo depois, a notinha já estava pronta, então eles publicaram, não tinham visto ainda o que eu tinha publicado, aí saiu do Poder 360, aquele site, Wellington, faz jantar com a Carmen Lúcia e diretoria da Shell e de outras multinacionais, plantando Eduardo Cunha e Sérgio Cabral serão companheiros de cela. Então, aí fala, os dois que são companheiros do MDB do Rio querem ficar juntos. Eu nunca soube, Wellington, que o preso escolhia o lugar em que ficava companheiro de cela. É uma novidade para mim. E aí você veja, o Eduardo Cunha, que até aqui tinha essa exclusividade de ter a cela só dele, agora, do nada, foi revogado essa prerrogativa dele para ficar com o Sérgio Cabral, aquele lá da algema, não sei o que e tal. Então, é como eu falei, o Sérgio Cabral é o álibi do Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha é o álibi do Sérgio Cabral, e os dois juntos são o álibi do Sérgio Moro, para tirar essa onda de o juiz machão, o juiz anjo vingador, terrível, né, o inquisidor que pega, prende, arrebenta, porque ele estava desmoralizado, ele já. Por tudo que a gente vem falando aqui, da maneira que ele tratou Cláudia Cruz, da maneira que ele tratou todos os políticos aliados dele, então estava desmoralizado. Ele precisa desse álibi para depois usar contra o Lula. Aí vai usar de verdade. Aí no Lula vai ser BBB prisional, vai ter câmera, vai raspar a cabeça, vai ter que limpar a privada de verdade. Então, ele usa esse álibi de pessoas que muito provavelmente não estão lá, estão incógnitas em algum lugar do território nacional, para poder recuperar a credibilidade que ele perdeu e usá-la contra o presidente Lula, Wellington. Pois é, Rômulo, é o seguinte, eu preciso informar o público, nós estamos com um probleminha aqui no contato com o João Vicente Goulart, ele pode estar na estrada e está sem sinal, etc. Eu conversei longamente com ele fim de semana, ele está muito empolgado, inclusive, com o programa, combinamos, ele vai fazer vídeos agora para a nossa página, e está muito feliz com o feedback que tem recebido fora, né, e depois que ele passou a ser o nosso comentarista aqui. Então, realmente, aconteceu alguma coisa aí. É normal também, segunda-feira o cara tem que acordar cedo, sempre também pode ter dormido, pode não ser isso, mas pode ter dormido e tal, isso é normal, então não vamos aqui culpar o nosso comentarista João Vicente Goulart, mas até o fim do programa, se ele entrar e falar 1 minuto, ele vai entrar para pelo menos cumprimentar o público. O tema hoje para ele, escolhido, entre mim e ele, a gente bateu um papo legal sobre a escolha do tema, que foi o ministério que queremos, o governo que queremos na próxima eleição. Então, esse tema, Rômulo, já que o João Goulart não chegou aqui para conversar com a gente hoje, né? Mas ele pode voltar até antes da quarta-feira para conversar rapidamente com a gente, porque eu sei que o público gosta. A gente vai, eu e você aqui é que vamos tentar falar um pouco sobre isso. Wellington, agora, só para encerrar aquele ponto, porque eu comecei falando do Marcelo Odebrecht e terminei falando de Eduardo Cunha e Sérgio Cabral. Qual é o link entre os dois? Notinhas plantadas na imprensa. Então, isso que eu quero falar. Será que as notinhas de álibi do Sérgio Cabral, de álibi do Eduardo Cunha, um pessoal que tem tantos recursos, será que sai de graça essas notinhas plantadas na grande imprensa, defendendo a situação deles? Será que as notinhas do Marcelo Odebrecht saem de graça? Será que nas 600 alcunhas que o Odebrecht não diz quem são, tem nome de jornalista que planta notinha? São perguntas que ficam no ar, Wellington. Pois é, Rômulo. Então, como eu estava falando, o João Goulart não vai participar, quer dizer, até aqui não vai participar do programa, pode aparecer a qualquer momento, a gente coloca ele no ar. Então, eu e o Rômulo vamos falar um pouco sobre o próximo governo que queremos, tá? Então, mas antes disso, eu quero fazer aqui um agradecimento especial aos entrevistados pelo nosso colaborador Yorkshire Tea, que no dia 24 de janeiro, na Avenida Paulista, ele fez algumas entrevistas, mas você sabe que jornalismo é algo muito dinâmico e o material chegou com 4 dias de atraso para mim e também não atendia ao padrão de qualidade que nós aqui implementamos, né, para os vídeos e etc.
Então, eu já conversei com o Yorkshire, ele já pediu pessoalmente desculpas a cada um dos entrevistados pelo material não ter sido aproveitado, mas as portas ficam abertas para outras e outras entrevistas e trabalhos que queremos manter contato com o cidadão comum também. Estou estudando até uma possibilidade técnica aqui, Romulo e Camila sabem do meu esforço para isso, inclusive equipamentos foram adquiridos para isso, para que nós possamos ampliar a participação do público conversando com a gente, tá? Eu vou também disponibilizar um número de WhatsApp para que as pessoas mandem mensagens gravadas com áudio, obviamente, não precisa de vídeo, ou de repente a gente faz alguma coisa com vídeo depois, para que a gente possa receber também essas mensagens, selecionar algumas e colocar no ar algumas intervenções do público. Então eu quero agradecer aqui a Kika, Dino e Rafael, Valquíria e Analice, e também ao casal Daniel e Fernanda, que foram entrevistados pelo Yorkshire Tea e que, lamentavelmente, não foi possível colocar no ar esse material. Mas fica aqui o abraço e o agradecimento de coração, o pedido de desculpas. Espero que vocês entendam que existem algumas normas no jornalismo e técnicas que precisam ser obedecidas, e nós fomos forçados a sacrificar esse material, mas a nossa amizade está fortalecida, com certeza. Então, recado dado aí, Camila, obrigado por lembrar, obrigado também ao Yorkshire Tea por colaborar tanto aqui com a gente, certo? E eu quero agora entrar no assunto aqui, que seria o tema do nosso comentarista, Rômulus. Qual é o governo que queremos na próxima eleição? O governo que queremos na próxima eleição, eu vou falar um pouco, 3 minutos, e você fala seus 3 minutos sobre isso. O governo que queremos na próxima eleição é um governo que promova o referendo revogatório. O governo que queremos na próxima eleição é um governo que recupere a imagem do Brasil aos olhos do mundo. É um governo que dialogue imediatamente com as instituições para que cada uma se respeite e saiba respeitar os seus limites. É um governo que pense na soberania nacional, um governo que pense no Estado social, um governo que entenda que durante 4 eleições seguidas o povo brasileiro negou essa política que está sendo aplicada por um corrupto, um ladrão chamado Michel Temer, e por toda a quadrilha que assumiu o poder através de um golpe. O governo que queremos é um governo que fale menos de mercado e fale mais de povo, um governo que veja educação e saúde como investimento e não como gasto. O governo que queremos é um governo que pense na reforma agrária como algo indispensável para a redução da discrepância entre ricos e pobres no Brasil. É um governo que acabe com a farra dos juros do cartão de crédito de 500 e tantos por cento, 300 e tantos por cento, para percentuais humanos, né, para que ninguém institucionalize a agiotagem no Brasil. O cartão de crédito é agiotagem digital, e nós precisamos acabar com isso. É um governo que pense menos no banco, que pense mais no povo. É um governo que continue a pensar em projetos como Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, construção de universidades, valorização do corpo docente, valorização da formação dos professores, com projetos como Ciências Sem Fronteiras. O governo que queremos é o governo que derrubaram do poder através de um golpe, e que esse governo, apesar de ter sido no seu primeiro ano totalmente sabotado, chantageado, foi um governo que ainda segurou os preços dos combustíveis, porque entende que uma empresa pública não pode torturar o seu povo, aumentando drasticamente gás, gasolina e etc., para atender a pequenos bilionários que investem em ações. E é isso que eu quero para o próximo governo. Obviamente que o João Vicente Goulart, como o próprio nome diz, ele já carrega a história no próprio nome, ele teria muito mais a dizer, ele teria muito mais a falar, e até porque ele viveu, ele foi parte do primeiro golpe, não é? Ele é produto de uma opressão, e ele tem muito mais argumento do que eu. Mas eu, como cidadão,
pretendo ter este governo na próxima eleição. Que a eleição seja justa, livre e transparente. Rômulo, agora é a sua vez. Olha, Wellington, eu vou falar aqui uma coisa. Esse tema, ele me dá espaço para falar uma coisa que não é, digamos assim, do ponto de vista de propaganda ou de mobilização político-eleitoral, não é nem conveniente. Mas o público que a gente tem é um público muito legal, muito qualificado, muito reflexivo, e eles vão entender o que eu quero dizer. Há pouquíssimas chances do governo que entrar agora, mesmo que a gente eleja um governo melhor e tímido, que tenha um desempenho fabuloso, como foi, por exemplo, o segundo governo do presidente Lula. Porque as condições são muito adversas. Não só as condições materiais, a questão orçamentária, que a gente está com um rombo grande, a atividade econômica deprimida, como vai ser sabotado. Como foi sabotado o segundo governo da Dilma Rousseff? Para possibilitar o golpe. Se por acaso a gente tiver eleições limpas, a gente seja autorizado a votar e eleja o governo, não pense que esse pessoal vai desistir, que nem em 2014, vai ser igual em 2014, eles não vão aceitar a derrota. Eu não digo nem os políticos de direita. Estou dizendo o pessoal que está interessado, da finança, que hoje é dona do governo, do Ministério da Fazenda, do Banco Central. Então, eles não vão, eles vão para revanche. Vai ser. Alguém colocou como título, não lembro quem, um articulista, 2014, eleição que não acabou. A gente está até hoje na eleição de 2014. E vai continuar, infelizmente. De 2018 vai ser a continuação, e 2019, 2020. Então, assim, vai ser uma condição muito adversa. Por isso eu sempre falei, Wellington, na minha visão, eu achava que o presidente Lula, inicialmente, não queria ser candidato. E até aquela revelação que o embaixador Samuel falou, né, que falou com ele no Instituto Lula, em 2012, falou: presidente, ou o senhor volta ao poder, ou o senhor será preso. Antes de 2013, antes da confusão, ele falou: a história mostra isso. E aí o presidente Lula respondeu: mas eu já fiz a minha contribuição para a história. E aí o embaixador Samuel falou: olha, a história é algo dinâmico. A história é sempre escrita pelo vencedor. Se o senhor deixar aberto e deixar tomar, eles que vão reescrever a história. Então não é bem assim. Então a gente vê isso, para mim, eu entendi até, eu concordo com o presidente Lula, ele fez muito na vida dele. Olha aí, desde das greves do ABC, uma pessoa que teve nos momentos-chave do desenvolvimento da democracia brasileira, diretas, eleição de 89, participando de todas as eleições, a mobilização, né, institucionalização das lutas dos movimentos sociais, organizando tudo, fundando a CUT. Então, é uma pessoa que definitivamente já deu a contribuição. O Brasil já deve muito ao presidente Lula. E por isso eu acho que ele merecia, assim, ele sabe, Wellington, na fala dele depois da missa de ano da ex-primeira-dama Marisa Letícia, ele falou assim: poxa, em 1978 eu tinha prometido para Marisa que depois da reeleição dele no Sindicato dos Metalúrgicos, que ele ia para casa e ia ficar com a família. E ele disse que em 2010, não cumpriu, porque foi para a luta, fundou CUT, fundou PT e tal. E aí ele disse que em 2010, quando saiu do governo, falou para ela: poxa, Marisa, agora finalmente eu vou cumprir aquela promessa de 1978 e vou, né, me dedicar à família, a gente vai poder curtir a velhice, coisa e tal. Nada disso. O pessoal foi atrás dele, pelo risco político que ele representava. Ele não queria voltar, ele já deu a contribuição, ele queria viver a sua vida privada, da qual ele foi negado, da qual seus parentes foram negados. Mas ele foi forçado, o pessoal forçou ele a voltar para a disputa política, porque ou é aquela coisa, ou ele se elege presidente, ou ele é preso. Ou prisão, ou cadeira de presidente no Palácio do Planalto. Então, o pessoal foi resgatar ele. Então, eu digo isso, Wellington, voltando a esse tema, dizendo isso. O próximo governo vai ser difícil. Evidentemente que o presidente Lula, que já deu a sua contribuição, não teria por que querer voltar numa condição completamente adversa, que vai prejudicar a imagem dele da história. Se ele for presidente, não tenho dúvida, eu só não tenho dúvida, de que o índice de aprovação dele vai ser menor do que ele deixou em 2010, e deve ser menor, inclusive, talvez, do que o que ele tem hoje, porque hoje ele representa a esperança, e quando a pessoa vai para o governo, ela deixa de ser esperança e vira realidade. Então, ele está, na verdade, numa atitude de desprendimento, escolhendo usar o grande capital político dele, político histórico dele, em favor do Brasil, porque ele entende o quão dramática é essa bifurcação na história brasileira. Porque se eles permanecerem agora, vai ser muito difícil depois reverter. Então, eles consolidam o golpe por 10, 20 anos, como foi da última vez. E aí, Wellington, por isso que eu digo, o governo que a gente quer é o governo que pegue e seja a reconstrução nacional.
Não podemos ter grandes ambições achando que vai, né, voltar rios de leite e mel fluindo. Não, gente, vai ser muito difícil. Por isso que eu falo que não é legal, né, em campanha você falar que vai ser muito difícil, mas é nosso público que né, reflexivo, pessoas que leem, eles entendem o que eu estou falando. Vai ser difícil, mas é necessário. E vai entrar lá para começar a reconstrução. Então, o que você falou, primeiro ponto, referendo revogatório, anular. Isso, imagine a pressão que a pessoa que estiver lá vai sofrer para reverter o que eles conseguiram fazer o povo engolir lá com, né, abrir a boca com fórceps das pessoas, que nem para fazer foie gras que eles metem, né, um cano de metal na garganta lá do ganso e jogam comida, a mesma coisa, abriram a garganta do povo, meteram metal e blá, fim da CLT, fim dos direitos, fim da educação, lá tirando, né, as atividades obrigatórias curriculares, tudo isso já vai ser uma pressão gigantesca. Mas assim, Wellington, a gente não pode mais adiar. O Lula, né, no governo dele, foi o político da conciliação que todo mundo ganhava. Foi possível porque a economia estava crescendo e as condições do comércio internacional, da valorização das commodities, permitiam que na divisão do bolo todo mundo crescesse, uns mais, outros menos. Agora não é mais isso. Agora a gente tem que enfrentar uma questão que a economia se chama de conflito distributivo. Como agora não tem mais como todos ganhar, a gente tem que dizer quem tem que perder para o outro ganhar. Então, é por isso que eu falo que vai ser difícil. A gente tem que chegar lá e falar, olha, não dá mais para gastar essa quantidade de juros com vocês, da dívida pública. Então, a gente vai pegar, tem que sentar. Então, vamos chamar Maria Lúcia Fattorelli, que eu falei, né? Meu Ministério dos Sonhos. Maria Lúcia Fattorelli, ministra do Planejamento. Ela vai começar a olhar do zero o orçamento. Não tem? Porque orçamento se faz assim, você pega o do ano anterior, e aí, e aí, a gente reajusta, aumenta, diminui? Não. Começar um orçamento ano zero, olhar instituição por instituição, olhar, não, isso aqui não justifica, tal. Então, começar do zero um orçamento, auditando a dívida pública, olhando. Depois, Wellington, um governo tem a coragem de pegar parte dessas reservas, o presidente Lula sempre fala isso, muito bem assessorado, dessas reservas que tem um custo de carregamento fiscal importantíssimo. Então, o nosso problema não é fiscal, né, Romo? Então, primeira coisa, olhar a dívida, diminuir a questão dos juros, né, na questão da remuneração dos juros. Segundo, o custo fiscal desse carregamento das reservas é altíssimo. Não pegar uma parte desses recursos e usar para financiar obras de infraestrutura, para a retomada da atividade econômica. Então, esse governo assim, é um governo de reconstrução nacional. A gente não pode ter grandes ambições, achando que em 2 anos a gente vai voltar ao Brasil de 2010. Não, vai ser o governo da retomada. Então, a gente vai pegar uma terra arrasada, mas vai plantar as sementes para um novo ciclo. Finalmente enfrentando, talvez, assim, aquela coisa, né, aquele clichê lá do símbolo chinês que fala que a crise é a oportunidade. Pois é, agora é a crise que vai forçar a gente a enfrentar o conflito distributivo. Antes a gente podia fazer, não atiçar eles muito, fazendo todo mundo ganhar. Agora não, agora a gente vai ter que encarar e falar, olha, não tem condição, o orçamento não dá, mas não tem espaço para essa quantidade de juros, não tem espaço para manter essas reservas comprando título do governo americano, a gente vai usar para a retomada econômica e com a retomada econômica diminuir a relação dívida-PIB. Então, é um governo, a gente precisa de um governo, primeiro, bom negociador, por isso que eu falo, o presidente Lula é um ativo político inacreditável. Não só ele é um bom vendedor, ele é o único capaz de chegar para o povão e explicar o que eu estou falando aqui, da maneira que o povão entende, e compra. O presidente Lula, quando ele fala, o pessoal, né, compra. Ele é um bom vendedor, ele é bom de lado, sempre foi bom político. Então, ele sabe vender isso, ele sabe negociar, ele é o único que tem a legitimidade e bom negociador para sentar com esse pessoal e falar, olha, uma conversa franca lá, não dá, tal, vamos ver, né, vamos tentar reduzir as perdas para todo mundo, mas é assim. Então, ele é um ativo político, e ainda mais com a projeção internacional, porque a gente vai enfrentar interesses estrangeiros, pessoal do petróleo, quem mais no Brasil tem a legitimidade política e a força internacional para chegar e sentar numa mesa com essas diretorias de Shell, o pessoal que estava jantando com a Carmen Lúcia, no jantar do Poder 360, e falar, olha, não, isso aqui vocês fizeram, a gente entende que vocês querem lucro, mas não dá, isso aqui é do povo brasileiro, nós estamos numa situação difícil. Então, assim, o presidente Lula é um ativo político que o Brasil tem o luxo, agora já é o luxo que é necessidade de lançar mão nesse momento de crise. Então, o governo que eu quero é um governo de reconstrução e capaz de enfrentar, finalmente, o conflito distributivo no Brasil, Wellington. Obrigado, Rômulus, por ter exposto aí tão bem o seu pensamento em relação ao que você quer para o próximo governo.
você também é cidadão brasileiro, mesmo morando fora, você continua cidadão brasileiro. Então, a gente tem total direito. Eu queria dizer duas coisas aqui importantíssimas, né? Nós precisamos repensar a relação com os Estados Unidos da América, para que nós possamos saber que país nós queremos. Está provado que não dá para coelho ser amigo de leão, né? Porque se uma hora, a qualquer momento, você vira presa, e é presa fácil, tá? Não podemos ser laboratório de experiência de Golden Boys, certo? Temos que ser uma nação vacinada contra esse tipo de ataque. Temos que saber que tipo de relação nós queremos com a Noruega, que é um país hoje pirata de petróleo também, muito pouco falado, porque é um país nórdico, bonitinho, porque usa o dinheiro do petróleo para o bem-estar da sua sociedade, é verdade, mas eles roubam petróleo dos outros. A Noruega patrocinou também o roubo do petróleo do Brasil, inclusive foi a primeira beneficiária disso. A Noruega, que é um país vizinho aqui da Suécia, é um país que está usando da interferência, da ingerência através da corrupção, compra de políticos para interferências em outras democracias. Então é um país que não merece mais o meu respeito. Então precisamos saber como lidar nas relações com esses países, quais os países que queremos ter como prioritários na nossa parceria. Agora eu vou falar uma coisa aqui, Romulo, para puxar um debate bom. Eu vou escrever, inclusive, um texto sobre isso, e escrever no sábado, acabou o fim de semana, fui sobrecarregado aqui, não deu mesmo. Qual é o vice-presidente que queremos? Eu acho que isso aí vai nortear a política que vai ser implementada. Porque quando esses caras golpistas aí dão golpes, eles atacam de todas as maneiras, destroem todos os direitos, eles destroem tudo que eles podem. E quem entra numa condição de perder menos. E a gente não pode mais perder menos. A terra arrasada está consumada. A gente tem que evitar agora que eles salguem a terra. Porque a terra arrasada já está consumada. Então, não dá mais para ficar negociando com esses caras. O candidato a vice de Lula dirá se a justiça vai ter coragem de tirar Lula. Por exemplo, se Lula botar um cara frouxo ou um cara potencialmente traidor, vão deixar Lula ser candidato. Por quê? Porque vão dar o golpe em Lula para botar o frouxo traidor no lugar. Um novo golpe, legitimado nas urnas. Agora, se Lula botar um vice que tenha bandeiras muito bem definidas, que reafirmem o que o povo brasileiro decidiu nas urnas e em plebiscitos nos últimos anos, aí, meu irmão, aí eles não vão mexer em Lula, Rômulo. E sabe por que eles não vão mexer em Lula? Porque eles sabem que se entrar um vice mais duro, eles não vão poder sequer dizer que Lula é radical, como estão querendo dizer. Então, se eles praticam a contra-reforma do golpe a todo tempo, não é? Toda hora tem um golpe dentro do golpe, golpe contra o trabalhador, golpe contra as mulheres, golpe contra professores, golpe contra esse, golpe contra aquele. A reação tem que ser assim, vacinada. Vamos eleger Lula e botar um vice que tenha compromisso de manter ou até aprofundar as políticas definidas nas urnas nas últimas eleições e que foi golpeada. Esse povo que está aí no poder não chegou no poder com voto, não. São corruptos golpistas e que precisam ser tratados como corruptos e golpistas. Não pode haver trégua para esse povo. Não pode haver trégua para esse povo. Eles estão em desvantagem a despeito de parecerem, de se apresentarem como vencedores. Estão derrotados porque fracassaram no golpe. O golpe não tem nada a oferecer. Por isso estão desesperados para fraudar a eleição, para tirar o povo do voto, porque eles não têm nada a oferecer para o Brasil e para os brasileiros. Por isso não é hora de se render, de procurar
Fernando Henrique Cardoso para tomar chá e discutir se Lula vai ficar preso um mês ou uma semana, ao invés de ir para a rua e dizer, se Lula for preso por esse crime de canalice, cada juiz corrupto vai ter que ser preso antes dele. E é isso que você tem que lutar. Porque a realidade é luta. A realidade não é ficar no blá, blá, blá da universidade. A universidade tem a sua importância na pesquisa, tem. Mas existe uma grande discrepância, no Brasil, sobretudo, entre a teoria e a prática. Tem quadros universitários que sentem orgasmos múltiplos, não é? Quando fazem suas lindas palestras e seus lindos discursos para a sua bolha. É preciso furar essa bolha e mostrar a utilidade prática desses estudos que vocês fazem. Então, essa utilidade prática é trazer o seu estudo em benefício da sociedade. E não ficar ali, um elogiando o outro, um djavaneia, o outro caetaneia. Eu estou djavaneando hoje, eu estou fernandeando hoje. Aí, falar nisso, todos os dois estão fernandeando. Um fernandeando adaticamente e o outro cardonosicamente. É uma coisa linda, né? Essa USP. Né? A USP, que tem tanta gente boa, só deixa destacar na imprensa podre esses frouxos, esses antinacionalistas, esses merdinhas, não é? Que ficam aí querendo improvisar uma luta. A revolução é inevitável. O povo está com fome, o povo está desempregado, então não adianta lutar contra isso, não. Rômulo, eu quero mandar um abraço aqui para Val Vidal Vieira, para Idelvane Langerich, deve ser assim, Langenrich, Ana Cristina Gomes, Rigueiral, o Ronaldo Cândido Comitre, Marcelo Zorzi, Francisco Rufino, Thaís Santos, China Bach, Cleusa Bastos e também Gilberto Cruvinel, que estão assistindo a gente. E eu mando um bom dia para você também, que não foi citado, mas que é muito importante para a nossa audiência. Eu peço que continuem compartilhando, continuem curtindo as páginas que transmitem o programa. Eu quero que você também ative as notificações das plataformas que vocês utilizam. Você usa o YouTube, por exemplo? Nós estamos com um canal lá. A página duploexpresso.com transmite o mesmo conteúdo com ótima qualidade, melhor do que o do Facebook, mas transmitimos também no Facebook o programa Duplo Expresso. E tem mais, se você tem o Telegram, a gente faz sempre um drops do programa. Basta você procurar no Telegram o grupo Duplo Expresso, que você vai encontrar lá e vai ser bem recebido. Já temos lá uma avalanche, lá, muita gente já no nosso grupo, que recebe diariamente o drops e as novidades do programa, antes de todo mundo, lá no Telegram. É o nosso canal assim, de intimidade com o programa, é uma espécie de video show do Duplo Expresso. Rômulus, eu falei aí do vice, eu queria sua opinião sobre isso também. Wellington, olha só, antes de entrar no vice, eu vou falar já, mas eu queria tentar um pouco recuperar a interatividade com o público. Estava vendo aqui, parece que a minha proposta de Maria Lúcia Fattorelli para ministra do Planejamento foi acatada por aclamação. O pessoal quer Maria Lúcia Fattorelli no Planejamento fazendo orçamento. E o pessoal sugeriu aqui medidas, né, para o novo governo, pegar a Globo e transformar em TV educativa, reforma agrária. Andou aqui a coisa, eu perdi outras sugestões, mas o pessoal, e eu gostei de ver que o pessoal, como eu não acreditava, o pessoal que acompanha aqui a gente, majoritariamente entende da dificuldade que vai ser, então entende que não é uma venda de ilusão, que não adianta prometer né, o rios de leite e mel, e depois chegar como foi em 2015, a Dilma pegar aquela sabotagem toda e não conseguir entregar. E se alienar da base. Então, também, o próximo governo ele não pode cair nesse canto de sereia e falar, coloca o ministro da Fazenda do Bradesco, porque aí vão te deixar em paz. Não vai deixar em paz. E você vai se separar da sua base, que foi que a gente elegeu, e você vai ficar como a Dilma ficou em 2015, isolado, e vai ser um pato-manco a ser derrubado. Então, isso entra em linha com o que você está falando, Wellington, a questão do vice. Eu sou muito honesto, não vou esconder nada. Eu não vou esconder não vou esconder a minha opinião em relação ao vice. Eu acho que tem que ser uma figura, o pessoal que falou o nome, e eu concordo. O vice tem que ser alguém mais identificado ainda com as bandeiras de enfrentamento do que o presidente Lula, que sempre foi um conciliador. Então, eu acredito que um vice deveria ser
alguém como Roberto Requião. Eu não tenho problema nenhum de dizer que eu acho que o vice, se eu fosse presidente Lula, não sou, mas assim, se eu fosse presidente Lula, eu escolheria alguém que os adversários teriam mais medo ainda de ficar no lugar do que o próprio presidente Lula. E dos nomes que estão colocados aí, eu vejo o nome do senador Roberto Requião representando essa figura. Ele que foi uma pessoa que no Paraná enfrentou a afiliada local da Globo, fez aquilo que a gente quer, cortou toda a verba de propaganda e colocou para fomentar a TV educativa, a comunicação pública, dando pluralidade. Então, eu acho que tem que ser alguém como um vice como o Requião. Se for um vice titubeante, um vice, como você falou, daqueles que foram plantados, infiltrados, implantados no PT ou nas esquerdas e em outros partidos, não tenha dúvida de que ou derrubam ou, no mínimo, vai ser, por 4 anos, a faca no pescoço do Lula. Olha, se você sair da linha, a gente vai fazer golpe parlamentar de novo. Então, não podemos deixar... Como eu falei, vai ser difícil. Quem entrar, oxalá seja o presidente Lula, tem que ter a base muito sólida para poder entabular essas negociações. Se ele ficar numa base bamba, sabendo qualquer coisa que o pessoal vai te derrubar, ele não vai ter a força para fazer a conversa franca com todos os atores sociais e enfrentar o que nunca foi enfrentado no Brasil, que é o conflito distributivo. E não tem mais como adiar. Porque está sendo resolvido o conflito distributivo no Brasil, mas com eles pegando tudo. Eles não querem perder nada, mesmo a condição econômica mudar, então eles avançaram mais e tiraram tudo do pobre. Fala, não, vocês vão perder também. Vão perder um pouco para a gente tentar manter um mínimo existencial para a maior parte da população. Então, eu acho que o vice começa em casa, né, Wellington? Um trabalho, os alicerces. Precisa ser uma pessoa de total confiança, uma pessoa comprometida e uma pessoa que os adversários temam mais ainda do que o titular. E o nome que eu apoio, não faço segredo disso, para essa posição, seria alguém como o senador Roberto Requião, se não o próprio Wellington. É isso aí, Rômulo. Obrigado aí pela sua opinião. Eu quero dizer que o STF vai julgar a prisão em segunda instância essa semana. Foi colocado em votação aí pelo Alexandre de Moraes. Esse cara é juiz do STF, minha gente. Tá? Isso aqui é de lascar. Chamar esse cara de juiz do STF é duro, sabe? É muito duro. Aí eu vou falar aqui quem é que vai... Porque eles estão querendo pegar Lula. Pronto, resume. Tudo que esses caras da justiça estão fazendo, resume querer pegar Lula. Porque eles são bonecos de fantoche da Globo. Tá? Quem manda no STF, quem manda na justiça brasileira, é uma empresa corrupta, sonegadora de impostos e que está implicada diretamente numa máfia internacional, que é a máfia da FIFA. Essa empresa é a Globo. E é ela quem define o que é que a justiça brasileira vai fazer com o mais popular líder político do Brasil, quiçá um dos mais populares do mundo. Tá? Eu falo da América Latina, porque o Brasil é grandão, sendo o maior do Brasil, o maior da América Latina. Mas do mundo, tá? Que é Lula. Então, esse STF, Rômulus, esse STF tem os seguintes números aqui, só para você que está me assistindo saber. 554 milhões de reais de custeio para 11 juízes, certo? Eles têm 2.450 funcionários. Eles têm 25 encanadores, porque eles vazam muito para a Globo, aí tem que ter 25 encanadores. Sabe quanto é que cada encanador do STF ganha? 11 mil reais. Certo? Você que é professor, professora, que está assistindo aí, um encanador, não estou tirando mérito do encanador, mas a gente sabe que isso aqui ultrapassa qualquer limite de racionalidade. Tá? O encanador do STF ganha 11 mil reais, certo? Eles têm 19 jornalistas. Cada jornalista recebe 20 mil reais. Eles têm 223 vigilantes. Cada vigilante recebe 8 mil reais.
Eles têm 24 copeiros, cada um recebe R$ 6.500. 27 garçons, Rômulus. Eles entregam de bandeja. Cada garçom recebe R$ 8.000. Eles têm 58 motoristas. Cada motorista recebe R$ 12.000. Eles têm 12 auxiliares de desenvolvimento infantil. Sei lá que banana é essa, tá? Cada um recebe R$ 25.000 de salário. 8 auxiliares de saúde bucal, ou seja, auxiliar de dentista, vamos para o popular, ganha R$ 22.000 cada um. 3 engraxates com salários de R$ 3.800. 4 cabeleireiros para pentear peruca de Fux, certo? Cada um com R$ 5.000. A peruca de Fux, para ser penteada, o cara ganha por mês R$ 5.000, certo? O decorador de interiores ganha R$ 17.000. Tem 8 jardineiros, né? Cada um recebe R$ 7.000. E 11 auxiliares de cadeiras. Seguram a cadeira para o ministro sentar. Você acredita? Auxiliar de cadeira. Sabe quanto é que o cara ganha para não deixar um canalha desse de toga cair? R$ 7.000 por mês. É esse STF que vai julgar se Lula pode ser preso em segunda instância por um crime que o canalha descarado do Moro, ladrão, ele rouba o povo, rouba o cofre do povo, ele recebe auxílio moradia para uma residência que ele já declarou como residência dele. Então, é roubo, ele está roubando o povo. E ele é criminoso porque ele vazou grampo, e é crime vazar grampo de presidente da República. É crime grampear até sem a prévia autorização. Então, é um ladrão criminoso, certo? Ladrão criminoso. Pode parecer redundante, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes aí, tá? Então, aí ele inventou um crime para Lula, 3 patetas que não sabem nem ler, foram lá e deram 3-0 em segunda instância. E agora, esses 11 marajás vão dizer se esses votos de segunda instância dos 3 patetas podem prender o maior líder político da América Latina. É isso, Rômulo. O resumo da ópera é isso aí. Quem é o cocô do dia para você, Rômulo? Wellington, só antes de falar o cocô do dia, rapidamente, quero dizer o seguinte. Essa questão do Alexandre de Moraes que você falou é relevantíssima. E vamos lembrar, ele é da primeira turma do STF. Olha a composição da primeira turma. Marco Aurélio Mello, que é contra a prisão em segunda instância. Luiz Fux, que é um refém, então vai votar a favor da prisão, já até se pronunciou. Rosa Weber, que é aquela que fez... condenou o Dirceu sem prova e tinha voto escrito pelo Sérgio Moro, Luiz Roberto Barroso, que é o capitão do golpe juristocrático no STF, e o Alexandre de Moraes. Então, a derrota já está assegurada no mínimo por 3-2. O Alexandre de Moraes, para fazer isso, sabendo que vai ser derrotado, ele seria o voto de Minerva. Então, eu só posso concluir que ele vai fazer isso para tentar gerar um factoide político, porque não vai ser julgado nessa turma o HC do Lula, na outra turma. Então, eles querem fazer um factoide. E aí, provavelmente, eu acho que o mais provável é que seja um 4-1, com Alexandre de Moraes se pronunciando a favor, sinalizando que quando for julgado no pleno, não vai reverter aquela decisão de 2016 da prisão em segunda instância. Então, isso é mais uma peça político-midiático-judiciária para tentar enfraquecer o presidente Lula e gerar manchete dizendo que a prisão em segunda instância. Não são eles que vão julgar o HC do Lula, mas eles querem antecipar o resultado de quando for para o pleno. Então, olho aí amanhã, mas eu acho que vai dar um 4-1, Wellington. Cocô do dia, nossa, tantas opções de cocô do dia. Cocô do dia, eu vou para o Alexandre de Moraes, porque isso aí tá me cheirando a armação político-judiciária, político-midiático-judiciária. Então, Alexandre de Moraes, com essa antecipação extemporânea, né, tão incidental, tão fortuita da pauta da prisão em segunda instância. Então, Alexandre de Moraes. Tá bom, Rômulus. O cocô do dia do Rômulus, o Alexandre de Moraes, que a gente tem que dizer, lamentavelmente, que é ministro
do STF. Não porque o STF seja um paraíso, uma coisa linda de se ver, como vimos aqui. Os caras são cercados por privilégios e mordomias e regalias, e o Brasil tem o mais caro e mais ineficiente judiciário do planeta, tá? Então eu reforço aí. Eu mando pro STF todo, cocô do dia STF. Vamos lá? Desceram todos eles, Rômulus, para nossa felicidade. Obrigado por mais um programa, Rômulus. Obrigado a você, Wellington. Só falar uma notinha aqui rápida que eu soube semana passada. Você falava aí dos privilégios. Você sabia que o ministro Luiz Roberto Barroso mora numa mansão em Brasília, onde ele tem 12 empregados? 12 empregados. E tem também mais uma mansão, uma casa grande no Rio de Janeiro, com empregados também. Como uma pessoa dessa está completamente desconectada do Brasil, pode ficar dando opinião sobre orçamento que tem que passar reforma? Uma pessoa que tem 12 empregados em casa, Wellington. Pois é, isso diz tudo, né, Rômulus? Obrigado a você por participar de mais um programa. E amanhã, às 6 da manhã, nós estaremos de volta. Amanhã, ao meio-dia, nós vamos ter uma live especial com o senador Roberto Requião e também com o Gessé Souza, tá? É amanhã, ao meio-dia. Mas amanhã, às 6 da manhã, estaremos de volta com mais um programa Duplo Expresso. Um grande abraço e até amanhã. Até lá.